Oi pessoal, tudo bem? Muito bem-vindos ao quarto vídeo da série Equipa Dicas e hoje o tema é criticidade. Nós vamos abordar sobre como classificar os equipamentos e como esse tema é importante para desenvolver o programa de manutenção dos hospitais. Vem com a gente, mas antes, toca a vinheta. O nosso convidado especial de hoje é o Rodrigo Santos, sócio da empresa, atua conosco há quase 10 anos, e atualmente ocupa o cargo de superintendente de serviços. Então, para começar nosso bate-papo aqui, eu queria que primeiro você definisse para a gente o que é a criticidade. A criticidade é uma metodologia de classificação de equipamentos para priorização da manutenção. Não, perfeito. E assim, a nossa metodologia, ela foi baseada no quê? Em quais autores, em quais livros para a gente estar desenvolvendo ela? O nosso algoritmo ele foi baseado no método americano, especificamente no livro do Bronzino, e envolve a classificação de equipamentos em 3 fatores. A função do equipamento, o risco físico e os requisitos de manutenção. Mas a gente, ao longo do tempo, acabou aprimorando esse algoritmo e a gente desenvolveu uma característica diferenciadora nesse algoritmo. E aí eu gostaria, Rodrigo, que você abordasse conosco qual foi essa variável e por que ela é tão importante. Bom, o Bronzino usa requisito de manutenção para fazer o fator subjetivo. Mesmo assim, é um método, a gente julgou que esse requisito de manutenção é muito engessado. No lugar do requisito de manutenção, a gente colocou a curva ABC, que é uma metodologia de classificação de estoque amplamente conhecida. O A é o mais importante, o B é de média importância e o C é de menor importância. E isso faz com que a gente isso dá uma flexibilidade muito boa ao método, porque o que é importante para um hospital pode ser que não seja para outra instituição. E também o que é importante para um setor, o mesmo equipamento pode ser mais importante para o setor do que para outro. E aí, com essa curva ABC, a gente consegue dar essa flexibilidade. Bacana, Rodrigo. E fala pra gente quais são as variáveis que a gente geralmente considera nessa curva ABC. Porque como você bem explicou, o A vai ter um peso maior, o B peso mediano e o C o peso menor. Mas quais as variáveis que a gente considera para dar esses pesos? Então, o A é o que tem, a gente divide por valor, valor de aquisição. Então, quanto maior o valor de aquisição, maior a classificação. A gente pega lucro cessante também. Então, uma ressonância que você deixa de fazer exame é lucro cessante. A gente pega a contingência, quantos equipamentos desses tem na instituição. Também a gente leva isso em consideração. E leva em consideração, inclusive, o foco da instituição. Existe uma instituição que ela tem um foco em oncologia. Então, para ela, esses equipamentos são mais importantes. E aí entraria numa classificação de maior prioridade. Outra também é a facilidade de substituição. Você tem uma facilidade de substituição de um esfigmo muito grande, você consegue comprar em quase qualquer lugar. Você vai ter uma facilidade de substituição de um monitor menor, porque você só consegue comprar em loja especializada. Por fim, uma ressonância, ela está chumbada no solo, você vai ter uma dificuldade enorme de substituir, porque você tem toda uma infra que você tem que respeitar para isso. Eu acho que ficou bem claro essa questão da variável. Bom, Rodrigo, a gente tem um software nosso, que a gente desenvolveu, do Equipaquero, o C-Clean, que ele é utilizado para a gente fazer essa gestão das manutenções, calibrações preventivas e corretivas. O nosso software ele já traz essa metodologia que nós desenvolvemos na classificação por família de equipamentos, certo? O C-Clean ele já agrega isso no equipamento padrão. Quando você cadastra um equipamento no C-Clean, ele está linkado a um equipamento padrão e esse equipamento padrão já está classificado já com a função, com o risco e com a curva ABC. A curva ABC vai ser uma sugestão e vai ser o único fator ali que você vai conseguir alterar. Como a gente mencionou anteriormente, um monitor pode ter uma importância mediana numa instituição, porque você tem vários, e pode ter uma importância muito grande numa outra instituição, porque de repente você só tem um equipamento daquele tipo.
Então, a nossa metodologia é onde a gente vai flexibilizar na curva ABC e a gente faz um alinhamento com a administração do hospital, com os responsáveis pelos setores, para estar entendendo estrategicamente também o quão importante são aquelas tecnologias para aqueles ambientes, né, para aqueles setores, para a gente chegar num fator de criticidade adequado. E ao longo desse tempo todo também, da nossa trajetória, a gente foi também pegando históricos do nosso próprio software C-Clean para estar sempre aprimorando, né, esses pesos que a gente dá, né, nessas variáveis que compõem a criticidade, né? E aí, enfim, isso é muito bacana, né, Rodrigo? Então, o sistema ele vem completamente parametrizado para ser usado instantaneamente. Você vai fazer todo o inventário, vai fazer o cadastro, o sistema já automaticamente classifica. A engenharia clínica, em conjunto com o corpo clínico, vai fazer essa adequação. Então, assim, como a gente falou anteriormente, qual é o foco do hospital? O hospital tem algum foco específico? O hospital tem algum foco em oftalmologia? Quantos equipamentos daquele mesmo tipo existem na instituição? E aí, você sabendo dessas informações, você vai conseguir adequar a metodologia para as necessidades da instituição. Isso, inclusive, é um fator muito pedido em acreditação, né? Como a engenharia clínica ela se comporta diante das necessidades do hospital, como a engenharia clínica está alinhada com o planejamento estratégico do hospital. E essa forma da metodologia da Equipaque é se alinhar, fazer esse alinhamento com essa instrução da instituição. Bom, e como que a gente usa a criticidade, que a gente desenvolveu esse algoritmo que você bem mencionou, para estar auxiliando aí os direcionamentos dos atendimentos corretivos? Como é que a gente utiliza isso nas nossas engenharias clínicas? Simplificando, a gente vai atender na manutenção corretiva o equipamento que tiver a maior criticidade, mas vamos explicar isso aqui melhor. Cada classificação, suporte à vida, diagnóstico, risco e curva ABC geram um número. Esse número é somado e faz o score final da criticidade do equipamento. Depois esse equipamento é enquadrado em 3 faixas: baixa criticidade, média criticidade e alta criticidade. Então, assim, se o score ele entrar na mesma faixa, 2 equipamentos em baixa, você vai atender o de maior score, obviamente, mas a gente enquadra em faixa até para facilitar e para nos guiar em outros programas de manutenção fora a manutenção corretiva. E como é que a gente usa a nossa metodologia de criticidade para a elaboração dos programas de manutenção preventiva? Então, o enquadramento é justamente para atender esses programas. A gente faz preventivo em equipamento de média e alta criticidade. Quer dizer, com score de 12 para cima, a gente já considera média, né? Na verdade, 12 a 18 é média criticidade, 19 a 27 é alta criticidade. Então, a gente faz preventivo em média e alta apenas. Só que o tempo, o intervalo de manutenções também é definido pela criticidade. A gente usa o MTBF, que é o tempo médio entre falhas, para definir de quanto em quanto tempo a gente faz manutenção preventiva. A periodicidade, se é semestral, mensal, anual e assim sucessivamente. Se o equipamento tiver média criticidade, a gente usa o MTBF puro, o que deu lá no sistema. O C-Clean também faz esse cálculo de MTBF. Se o equipamento for alta criticidade, a gente multiplica por 0,75. Então, assim, se for anual, a gente vai pegar esse anual, 12 meses, né? Vai pegar 12 e vai multiplicar por 0,75 e ele vai fazendo uma periodicidade menor do que um ano. Poxa, que interessante. Esse coeficiente de 0,75, nós que desenvolvemos, ele é pautado em alguma evidência? Na verdade, ele é pautado numa licitação que a gente pegou de uma concorrência de engenharia clínica que tinha essa instrução. Eu achei bastante interessante e bastante pertinente, né? É interessante que os equipamentos de alta criticidade, que normalmente vão ter uma curva ABCA, que vão provocar lucro cessante, a gente faça manutenção no intervalo de tempo menor, porque se ele parar, o prejuízo é grande. Não, perfeito. E a nossa metodologia também de periodicidade preventiva, além de utilizar o nosso método de criticidade, ele também se ampara em questões também que a própria ONA exige, a própria Visa, né? Exato. Ou o próprio fabricante, né? Exato. Por ONA, no primeiro ano, a gente segue a recomendação do fabricante. Então, se o fabricante determinar que é anual, a gente faz anual. É óbvio que equipamento de imagem, equipamento que tem contrato, vai seguir a recomendação do fabricante
né? Mas o equipamento que a engenharia clínica faz manutenção, a gente segue o que é o MTBF, que é o que preconiza a ONA. Então a gente vê o intervalo entre as paradas do equipamento, a gente faz um estudo anual desse intervalo, por isso que a gente precisa ter histórico para fazer esse tipo de controle. Então a gente faz o estudo do tempo entre as paradas, aí o sistema traça uma média e a gente vai fazer a preventiva nesse intervalo. Então a gente sempre faz a preventiva no intervalo anterior a esse esquema de parada, né? De quanto em quanto tempo o equipamento para fazer uma intervenção corretiva. Perfeito, tá ótimo. E por fim, Rodrigo, eu queria que você explanasse um pouquinho para nós como é que a gente desenvolve nossos programas aí de rotina de inspeção, de plano de contingência, como é que isso é desenvolvido às luzes também da criticidade. Perceba, pessoal, como que esse tema é relevante para a gestão de manutenção no setor de engenharia clínica, né? A corretiva, a gente explicou, a gente atende o de maior criticidade. Existem intervalos de tempo de atendimento definidos para cada faixa de criticidade. A preventiva é criticidade de 12 para cima e tem essa variação do MTBF. A gente faz um intervalo menor, o MTBF, a criticidade mais alta, o equipamento de alta criticidade. Por fim, nas rotinas de inspeção e na contingência também, a gente segue o mesmo padrão. A gente vai incluir no programa de contingência e no programa de rotina de inspeção os equipamentos com média e alta criticidade. Novamente, a curva ABC vem para enriquecer esses parâmetros, porque se você bota uma curva ABCA, significa que tem pouco equipamento desse na instituição. Então, você fazer um plano de contingência para ele é muito mais relevante. Bacana, Rodrigo. Eu acho que tudo que vocês falou aqui pra gente foi bem esclarecedor. Ficou evidente, então, que na nossa metodologia de criticidade, a curva ABC é um diferencial que dá essa flexibilidade na questão da classificação dos equipamentos. Importante reforçar também que a criticidade se aplica ao equipamento e não ao setor, né, e não ao hospital, e que para a gente desenvolver com assertividade essa questão da curva ABC, é muito importante a participação dos coordenadores, da administração do hospital e da visão estratégica que ele pretende ter. Quero ressaltar, pessoal, que também existe um post no nosso site, eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo o link para que vocês possam acessar e conhecer melhor. Eu espero que esse conteúdo tenha agregado para vocês. Qualquer dúvida ou comentário, por favor, não deixe de fazer. Vai ser um prazer respondê-los. Inclusive, se vocês quiserem deixar algumas sugestões de tema para os próximos vídeos, vai ser muito bem-vindo, tá bem? Nós encontramos vocês em próximos vídeos. Tchau, tchau!